Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje temos um assunto especial que é o plano da salvação. Esse é o número 1 porque o plano da salvação tem várias maneiras de abordar ele, né? E eu vou usar esse aqui para a gente meditar hoje. Combinado? Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, mostra para nós que temos só duas escolhas. Somente duas escolhas: ou entrar na eternidade sem Deus, ou entrar na eternidade com Deus, porque a vida é eterna. Todas as religiões concordam com isso, né? Que a vida é eterna. Então nós temos duas opções: ou entramos com Deus ou sem Deus. O que determina o destino das pessoas, então, é o fato que pessoas boas vão para o céu e que pessoas más vão para o inferno. Pessoas boas vão para o céu, pessoas más vão para o inferno. Mas qual que é o nível de bondade? Qual que é o critério de escolha para ir para o céu? Que tanto de maldade a pessoa vai para o inferno? É isso que eu vou esclarecer aqui, porque o critério não é bem assim, tá? O bem que nós fazemos não anula o mal que nós fizemos, tá? Fazer o bem não é mais que a nossa obrigação, é uma obrigação do ser humano. Veja o que Paulo diz aos Efésios aqui: somos feitura sua, criadas em Jesus Cristo para as boas obras. Então, nós fomos feitos por Deus, criados para boas obras. Então, fazer o bem é a nossa obrigação. Devemos fazer isso o tempo todo. É a característica, deveria ser a característica do ser humano, que foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Mas o mal que nós fizemos, esse precisa ser pago, porque Deus determinou isso. Então Deus deixou bem claro e determinado na palavra dele qual é a punição para o mal, né, que é a morte. Romanos 6:23. Olha ali: o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia diz que todos pecaram, né? Olha esse outro: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e diz que todo ser humano é pecador, todo ser humano peca. Então não há ser humano livre de pecado. Bom, Deus não compactua, Deus não comunga com o pecado, né? Veja outro: Isaías 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então Deus se separa. O homem sem Deus, o homem pecador, faz com que ele seja separado de Deus. Então ele está separado por causa dessa desobediência, por causa do pecado, né? O problema é que foi pela desobediência, começou pela desobediência de um homem só. Veja que Romanos 5:19: porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. O ser humano, então, ele nasce com a inclinação para o mal, ele nasce com a inclinação para o pecado. Desde lá de Gênesis, olha, Gênesis 8:21: porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Então ele nasce com essa inclinação, tá? Ele nasce no pecado e com essa inclinação pecaminosa. Portanto, todos pecaram. Vai ficar claro isso para a gente esclarecer o resto lá na frente. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos pela vida eterna. Os pecadores vão para o tormento, um lugar de castigo, um lugar eterno, tá? Mas aquele que for considerar justo, esse vai para a vida eterna. Então o homem pecou, mas Deus providenciou um meio, né, para que ele fosse declarado justo, tá? Chego lá.
Sofremos então as consequências do pecado original, porque nascemos com a tendência pecaminosa, mas nós somos culpados dos nossos próprios pecados. Veja Ezequiel 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. Então, somos culpados dos nossos próprios pecados. Então, não só nascemos com a inclinação, como de fato, né, acabamos pecando, porque nós mesmos pecamos. Nós mesmos escolhemos viver longe de Deus. Nós mesmos escolhemos a transgressão. Por mais que o ser humano faça o bem, por mais que seja uma pessoa caridosa, amorosa, com uma pessoa que cuida dos outros, né? Ela não merece a salvação por causa disso. Isso não é suficiente para ser salvo, porque o pecado, ele é maior que todas as caridades, todas as tentativas de resolver o problema do ser humano, tá? Porque o pecado ofende a santidade de Deus. É uma ofensa contra Deus. Na verdade é que eu não mereço ser salvo, você não merece ser salvo, nenhum ser humano merece ser salvo por causa do pecado, porque todos pecaram, não há quem faça o bem, não há um sequer, como vimos ali. O homem tenta, através da religião, né? A religião é religare, né? É religar com Deus, é uma tentativa do homem de se ligar com Deus. Paulo mesmo, lá em Atenas, né, passando por um lugar lá, ele viu um monumento ao Deus desconhecido. Então, eles fizeram aquele monumento ali como um lugar de adoração, uma tentativa de se religar com Deus, né? Mas isso não resolve. O homem não tem condição de fazer absolutamente nada que o leve a Deus. E isso não é do ser humano, tá? Veja aqui, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, nenhuma obra, nenhuma tentativa humana pode ser feita para resolver o problema do desligamento, da separação do homem por causa do pecado. Isso teria então que partir do próprio Deus, né? Que ele estabeleceu uma lei, e essa lei é que o pecado tem que ser punido com a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então a punição pelo pecado é a morte. Então o salário do pecado, sendo a morte, né, não pode contrariar, ele não pode contrariar aquilo que ele mesmo estabeleceu, porque Deus é justo, a sua palavra não volta atrás. Então o homem não tem acesso a Deus através do bem que ele faz, porque o pecado já o contaminou e ele já está separado. E também nem que ele entregasse a sua própria vida como um pagamento pelo pecado, não ia resolver. Muitos tentam fazer isso através do suicídio, tá? Porque o homem ainda está separado de Deus. Se ele morresse pelo próprio pecado, ele permaneceria separado de Deus, porque ele é pecador. Se ele morrer pelo pecado, elas por elas, não resolveu o problema. A morte física dele só seria o pagamento pelo pecado, mas a morte espiritual, a separação de Deus, continua, tá? Isso não resolve o problema, não equaciona as coisas, mesmo porque um pecado, né, é maior do que o sacrifício dele entregar a vida, e ele tem muitos, né? Então religar com Deus não pode partir do homem, não vai partir do homem, não partiu do homem. Ele nos escolheu, né? Como é que isso funciona, né? Como Jesus, sendo o Filho de Deus, foi enviado à Terra, né? E como ele sendo enviado à Terra, ele pode nos levar ao céu. Foram as boas obras dele, foram os milagres que fez com que ele resolvesse esse problema, esse mistério? Pois não foi nada disso, né? Romanos 5,10 fala que nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho.
só tem condição de resolver o problema do pecado com a morte, porque o salário do pecado é a morte. A questão é que ele se entregou, ele deu sua vida, e sem pecado, a vida dele sem pecado resolve o problema de satisfazer a lei, de que a alma que pecar essa morrerá, o salário do pecado é a morte. Além disso, com essa santidade, resolve o problema da ligação, porque ele faz a mediação entre Deus e os homens. Só ele pode fazer. Por quê? Porque ele se entregou voluntariamente, tá, por nós. Vou chegar lá também, tá? Vou chegar lá. Então, se nós já fomos reconciliados, então seremos salvos pela sua vida. Então, para haver a reconciliação, tem que haver morte. E qual morte que houve? A morte do Filho de Deus, que ele enviou para que resolvesse o problema do pecado. Então eu poderia dizer, né, que através da sua morte e a sua ressurreição, ele morreu, ressuscitou, né? Então, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, né? Então, a semelhança é o seguinte, a semelhança do batismo. No batismo nós morremos quando entramos na água, nascemos de novo quando saímos dela. É um símbolo de morrer e nascer de novo, né? De morrer com Cristo e nascer para a vida eterna, tá? Morte e ressurreição. Então a morte dele nos deu vida, tá? Então ele foi gerado pelo Espírito Santo diretamente no ventre. Então ele não teve contato com o pecado, não foi gerado em pecado, como é o nosso caso, né? Veja aqui em Mateus 1,20, porque o que nela, Maria, mãe de Jesus, está gerado é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo o gerou diretamente. Ele não foi concebido em pecado. E não estou dizendo que conjunção carnal é pecado. Eu estou dizendo que a forma natural já concebe o pecado já vai junto. E essa forma aqui foi uma forma sobrenatural para que ele introduzisse o Filho no mundo. E o Filho permanecesse. Mas ele ainda tinha que vencer o pecado. Não foi só colocar ele no mundo. Ele tinha que permanecer sem pecado, além da geração. Então, ele nasceu sujeito às mesmas necessidades que nós, né? Olha, Filipenses 2,7, fazendo-se semelhante ao homem. Teve fome, sede, cansaço, né? Sujeito às tentações. Ele tinha que estar nas mesmas condições nossas, não sobrenaturalmente, para que, vencendo o pecado, fosse declarado a justiça. Ele tinha que vencer o pecado nas mesmas condições que nós. Por isso ele foi feito semelhante aos homens, tá? Em Hebreus aqui 4,15 fala, porém como nós, né, Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, tá? Então aí está, as condições adversas são as mesmas. Então qual ser humano poderia passar 33 anos sem pecar? Sem cometer um pecado sequer? Pois é, 1 Pedro 2,22, olha o que diz, o qual, Jesus, né, não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano, tá? Ele viveu sem pecado, foi concebido sem pecado, viveu sem pecado, sujeito às mesmas condições, em tudo foi tentado. Tudo isso para dar credencial para que ele pudesse se oferecer no nosso lugar, tá? Ele foi morto, né? Mas se a morte, então, é a punição pelo pecado, que é o que está escrito lá no Velho Testamento, ele morreu. Ora, se ele morreu, então isso foi uma injustiça. Então não foi a morte dele, né? Foi a nossa. Porque ele não tinha pecado. Então não tinha por que ele ser punido com a morte. A morte não o poderia atingir, porque é uma injustiça. Porque ele não pecou, né? Sem pecado, o homem não poderia morrer, porque a morte é uma punição de Deus para o pecado, tá? Bom, olha o que diz aqui 1 Pedro, levando ele mesmo em seu corpo
os nossos pecados. Então ele não morreu pelos dele, ele não tinha. Ele morreu pelos nossos, nós tínhamos. A questão é que a morte não poderia prendê-lo, né? Ele se tornou a nossa justiça. Nós somos justificados, ou seja, nós nos tornamos justos, nós fomos declarados justos diante de Deus pela sua morte. Voltando lá atrás, né? Aqueles que foram pecadores, que foram declarados maus, vão para o castigo eterno. Aqueles que foram justos vão para a eternidade com Deus. Aqui chegamos. Romanos 6,6. O nosso homem velho foi com ele crucificado. Tá? Olha embaixo. Morto, quando morto, ele morreu e está justificado pelo pecado. Então, nós fomos justificados pela morte dele. Olha que coisa incrível, né? Que solução maravilhosa que Deus deu a essa questão. Maravilhosa para nós, que para ele pagou o preço. Ele morreu, ele sofreu as dores inocentemente, ele foi injustiçado. Ele sofreu a ofensa de ser acusado de pecado no nosso lugar. Foi acusado de pecado várias vezes. Então, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, da mesma forma que Adão era o representante da humanidade e ele desobedeceu a Deus, né? Então, com isso, nós herdamos a separação, né? Olha, Romanos 5, 17, 18. Se pela ofensa de um só a morte reinou, tá? Por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, desde a de Adão. Então, Adão era um representante da raça. E o pecado passou, a morte entrou ali. Por que a morte entrou ali? Porque a morte é punição pelo pecado. E Adão pecou. E ele então ficou sujeito à morte. E passou isso para a sua prole, para a sua genética. Por isso que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, para não gerar a natureza adâmica. Tá? Bom, mas vem a graça, né, e a salvação vieram através da obediência. A morte veio pela desobediência, a separação veio pela desobediência. Mas a graça e a salvação vieram pela obediência de um único homem, Jesus Cristo. Por um, então, todos pecaram. E por um, então, resolveu o problema de todos. Assim também, olha aqui o final. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Tá? Não indiscriminadamente, veio a todo aquele que nele crê. Não, chego lá também. Tá? Mas é possível que todos os homens recebam. Nem todos receberam, mas é possível. Foi oferecida a graça. Com isso eu posso dizer para vocês que Jesus resolveu o problema do pecado. Como? Oferecendo-se a si mesmo, no lugar do pecador. Então o pecado já não vai mais levar o homem para a condenação, para a eternidade sem Deus. Porque Jesus já resolveu esse problema. Opa! Então como é que é isso? Bom, eu estou afirmando para vocês que o pecado não leva mais o homem para a condenação, para a eternidade sem Deus. A única coisa que pode levar o homem para a eternidade sem Deus é a rejeição, é rejeitar a solução oferecida, a morte de Cristo. Essa rejeição é que pode levar, porque se ele aceitar, o sangue de Jesus tem poder para curar, para resolver o problema do pecado. E só o sangue de Jesus. Então, o pecado já não é mais um problema. Deixou de ser, tá? Em Jesus, é claro. Como Jesus não tinha nenhum pecado, a morte não tinha condição de retê-lo. Já disse isso para vocês. Olha Atos 2:24. Ao qual Jesus, Deus ressuscitou e solta as ânsias da morte. Soltou as ânsias da morte. Ele voltou, ressuscitou, veio à vida. Porque não era possível que fosse retido por ela. Por que ele não podia ser retido por ela? Porque ele não tinha pecado. E a morte é uma punição por causa do pecado. Tá? Então ele foi injustiçado. E sendo injustiçado, ele foi injustiçado para nos trazer justiça.
E aqui chegamos num dos versículos mais bonitos da palavra da Bíblia. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós temos essa possibilidade. Ele ofereceu gratuitamente essa solução para nós. Bom, então por isso, através de Cristo, e só através de Cristo, isso não vem de nós, é dom de Deus, visto que nossas atitudes não vão nos salvar, tá? E João 1,12 ele fala, mas, isso aí é uma conjunção condicional, tá? Tem uma condição. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, né? Então todos que o receberem, eles têm o poder de ser feito filho de Deus. Todos que receber Jesus, eu vou explicar as regras ali na frente, podem receber. Nem todos quiseram, né? Então a possibilidade é para todos, mas só os que o receberem é que foram, né, que são feitos filhos de Deus, tá? Bom, então temos acesso a Deus agora, né? O resgate do ser humano partiu de Deus, né? Olha aqui, Romanos 5,8, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele não nos achou na igreja, cantando louvores, fazendo aquela coisa linda. Ele nos achou lá, perdidos em nossos delitos e pecados. E de lá ele nos resgatou, ele nos achou lá, isso partiu dele e não de nós, tá? Então, é do amor de Deus pelo homem, né? Aqui, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o amor dele fez com que ele resolvesse esse problema, e é só através dele que nós podemos ir ao Pai. Volta lá no João 1,12 e olha lá de novo, né, com atenção, tá? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz lá, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, tá? Então Deus nos deu o dom da fé, para que a gente possa, então, pela fé, crer nele, nisso, né? nessa ação toda, nessa obra redentora, em tudo isso que Jesus fez, nós temos que crer. E só crendo, né, pela fé nós temos acesso. Veja esse, Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, né? Essa graça é por meio da fé, tá? E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? A iniciativa foi dele. Então o bem que nós fazemos não nos traz a salvação, mas crer em Jesus, no sacrifício que ele fez e na sua ressurreição, sim, vai nos levar a Deus, porque o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado, tá? A grande questão então é que o sacrifício, né, através da cruz, comprou as nossas vidas. Esse sacrifício, né, ele fez um negócio, uma troca, tá? 1 Coríntios 6,20 fala, porque fostes comprados por bom preço. Então isso ele pagou o preço, né? Ele comprou, ele pagou o resgate, tá? Veja Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, aquela palavra ali é importante, porque redenção é sinônimo de resgate, remissão, redimir, redenção, tá? Então, se eu falar que alguém redimiu o outro, ele pagou o preço, ele pagou o resgate, pagou a dívida. E foi isso que Jesus fez, ele comprou a nossa dívida. Porque nós somos pecadores, então somos devedores. Fomos sequestrados. Estávamos em poder das trevas, em poder do inimigo, ao qual nós devíamos. O preço foi pago, mas ainda tem uma questão, o ser humano ele tem que entregar aquilo que foi pago, a vida.
Jesus deu sua vida por nós. Então nós pegamos a nossa vida e entregamos a Ele. É isso que faz, tá? Que faz a troca ficar completa. Não temos direito de desfrutar daquilo que foi conquistado através da cruz. Olha Lucas 9:24. Qualquer que salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, entregar a sua vida, salvará. A salvará, tá? Por isso, quando nós nos entregamos a nossa vida a Cristo, é aí que nós tomamos posse da salvação, da vida eterna. Porque Ele deu sua vida por nós e nós damos a nossa vida a Ele. A Bíblia diz em Romanos 10, verso 9, olha ali: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu tenho que entregar a minha vida para Ele e crer que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Claro que aqui está dizendo ressuscitou, então para mim crer que Ele ressuscitou, eu tenho que crer que Ele morreu. Ele tem que morrer para ressuscitar, tá? Então, se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor, então seremos salvos. Então, quando nós entendemos o sacrifício, aquilo que fizemos, né, os pecados cometidos antes de entregar a Cristo, então eles são perdoados. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, tá? Então, se nós entendemos, se você entende que Cristo fez a obra redentora de resgate, né, que Ele fez e que levou, né, o que levou Jesus à cruz foi os seus pecados e os meus pecados, aí nós vamos querer parar de pecar, vamos entregar a nossa vida para Ele. Nunca mais vai pecar? Não. A Bíblia diz que ser humano nenhum deixa de pecar, né? Mas ele já não é mais escravo do pecado, ele já não quer mais viver em pecado, ele vai lutar contra o pecado. A diferença é que agora você não vai viver escravo, você já não é mais escravo. Veja, João 1,10: se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, continuamos pecadores, mas não somos escravos. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, tá? Você é escravo agora da justiça, por isso você tem que cuidar das suas, para que as suas atitudes sejam corretas, porque tem uma parte sua aí. A iniciativa foi dele, mas aí eu tenho que aceitá-lo, eu tenho que recebê-lo, eu tenho que entregar a minha vida para ele. Então você vai falhar, vai errar, né? Mas mesmo assim você pode confessar isso diante de Deus e abandonar o erro. Olha 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro ato é o arrependimento, porque onde não tem arrependimento, não tem perdão. Atos 2,38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, para o pecado ser perdoado, tem que haver o arrependimento, tá? Então podemos demonstrar agora o nosso amor obedecendo as palavras dele, né? É uma forma de nós demonstrarmos. Olha João 14:21: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Então a questão de amor é recíproco. Nós podemos demonstrar o nosso amor a Ele. Que jeito? Obedecendo a palavra e sendo amado por Ele também. Então falar que ama a Deus é fácil, mas é a obediência, né? E as nossas atitudes, né, é que vão demonstrar se nós amamos verdadeiramente a Deus. A salvação está em Cristo e naquilo que Ele fez por mim e por você. Então é por aí, né? Então, se você entendeu que Jesus fez, né, a obra que Jesus fez, e o aceitar verdadeiramente dentro do seu coração,
Então, a partir de agora, a partir do instante que você crê, que você aceitar isso, então você pode ter certeza de que para onde você vai quando morrer. Comecei perguntando, né, para onde é que a pessoa vai? Para a eternidade sem Cristo ou para a eternidade com Ele? Longe de Deus ou perto de Deus? Então, depois disso tudo, se você entendeu isso e crê que Jesus é Senhor, que Ele é o Filho de Deus e operou essa obra no seu e no meu lugar, então agora você já sabe para onde vai, tá? João 3,36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Tá bom? Que Deus abençoe e guarde o seu coração e que essa palavra venha fazer efeito na sua vida. Em nome de